E nessa época do ano, em que a umidade relativa do ar cai muito, aparecem problemas respiratórios com muita frequência. Hoje, a gente vai falar especificamente sobre a asma, que é uma doença respiratória crônica e que, nessa época do ano, os pacientes sentem muito. Então, a gente daqui a pouco conversa com a doutora Giselda Duarte, que está aqui com a gente, que é pneumologista. E antes, você vai conhecer casos de pessoas que sofrem com essa doença. Para o militar Kelson Oliveira, asma significa agonia, pois é exatamente isso que ele sente quando está em crise asmática. Kelson tem 43 anos, mas ele sofre com o problema desde a adolescência, o que faz muitas vezes a rotina mudar. Às vezes até deixo de ir ao trabalho pelo fato de ficar muito cansado, né? Muita tosse, falta de ar e eu acabo não podendo ir ao trabalho nessas crises muito fortes. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias. O pulmão do asmático é diferente de um pulmão saudável, pois os brônquios dele ficam mais sensíveis e inflamados. Os brônquios são tubos cartilaginosos que têm a função de levar o ar até os pulmões. A crise de asma aparece quando a pessoa fica exposta a grandes irritações, como a fumaça de um incêndio, cena comum nesta época do ano, que já costuma apresentar também baixa umidade do ar. A asma é uma das doenças crônicas mais comuns em todo o planeta. A Organização Mundial de Saúde estima que aqui no Brasil, pelo menos 10% da população sofram com o problema. A asma é classificada em 4 categorias de gravidade, sendo que o grau 4 é o mais grave, com crises diárias. O tratamento geralmente é medicamentoso e às vezes é necessário um reajuste nas doses. O paciente de asma também precisa de um acompanhamento rigoroso com o médico. Isso que a gente vai conversar com a doutora Giselda Duarte. Doutora Giselda, bom dia. Bom dia. O paciente asmático sofre muito. Agentes externos, por exemplo, como poeira, fumaça, essa umidade baixa, pioram ou fazem surgir as crises respiratórias? Então, assim, a asma, como foi falado na reportagem, é uma doença crônica, inflamatória, né? E que esses agentes externos, principalmente essa baixa umidade do ar, como a gente está agora, o ar muito seco, poeira, que é um irritante forte, né? Alérgenos inalatórios, eles desencadeiam as crises de asma, né? Desencadeiam os sintomas. Alguns pacientes que já têm a doença sintomática pioram esses sintomas, e naqueles pacientes que estão controlados, esses agentes externos podem desencadear as crises, levando a uma falta de controle da doença. Agora, falando sobre controle, hoje é uma doença que, pela variedade e quantidade de medicamentos, é possível conviver com ela sem ter grandes dificuldades por causa das crises. Então, a grande maioria dos pacientes, a gente consegue um controle adequado, né? Com o tratamento. Então, o tratamento é feito com controle do ambiente, com medidas de controle do ambiente e com medicamentos. Medicamentos que tem que usar continuamente. Essa medicação, na maioria das vezes, tem que ser diária. Isso. Por falar em medicação, a gente sabe que existe um programa do governo que fornece medicação gratuita para as pessoas com asma. Quem tem direito a essas medicações, doutora? Então, assim, a gente tem um programa que é um programa chamado Farmácia Popular do Brasil, que dá medicação gratuita em algumas farmácias que são credenciadas para isso. Basta ter uma receita, né, de um médico, não precisa ser do pneumologista. Uhum. E a gente tem um outro programa, que é o Programa Nacional de Controle da Asma, que é um programa do Ministério da Saúde, que aí tem que ter uma receita e uma ficha, que a gente chama de LME, que recebe a medicação, e essa tem que ser do pneumologista. A asma, ela pode aparecer em qualquer faixa etária, e uma vez instalada, ela pode ter períodos longos de não manifestação e acabar em algum momento voltando? Então, a asma é uma doença realmente que tem uma variabilidade muito grande. Ela geralmente se manifesta na infância ou na adolescência e pode passar realmente vários dias, meses, anos sem sintomas e sem usar medicação. E depois de algum tempo ela retornar. Então, essa variabilidade realmente é uma característica inerente da doença. E não se sabe por quê, por exemplo, da inflamação dos alvéolos? É a inflamação dos brônquios, né? Realmente não se sabe, ainda é motivo de estudo, mas se sabe que existe essa inflamação, mesmo naquelas formas mais leves, já existe essa inflamação. Não se sabe se a pessoa já nasce com essa inflamação,
ou se essa inflamação surge, né, a partir de quando surgem os sintomas. Bom, e você que está tendo essa dificuldade, né, é hora de procurar um médico, reforçar a medicação. Esse período do ano realmente está muito difícil para quem tem problemas respiratórios e ter o controle adequado, como disse aqui a doutora Giselda, que na maioria dos casos os pacientes conseguem. Muito obrigada, doutora, pela presença mais uma vez.